PQU Podcast chega orgulhosamente ao episódio de número 300. São 14 temporadas, 7 anos, quase 150 horas de conteúdo gratuito e de fácil acesso para você, psiquiatra em formação. Se está chegando agora e vai tentar maratonar, vai precisar de um bom tempo. Se você já nos acompanha há algum tempo, pensa aí. Qual tem sido o impacto do PQU Podcast na sua formação e na sua prática como psiquiatra? Na minha formação, tem sido decisiva. E é para falar disso e de algumas coisas a mais que estamos aqui pela primeira vez todos juntos em vídeo. Luiz Alberto, Maria Clara, Tiago e eu, nas novas instalações do estúdio Viradisco. E eu vou agora passar a bola para o Luiz Alberto. Então, Luiz Alberto, qual tem sido o impacto do PQU na sua prática? O impacto tem sido muito grande. Eu ainda estou, de uma certa maneira, estou ainda elaborando o tamanho desse impacto, tanto em termos de formação, que eu considero que a minha formação está sempre em andamento, como de prática. Mas antes disso, eu gostaria já que estamos aqui no episódio 300, eu gostaria muito de celebrar esse momento. É uma coisa que eu custei a aprender a fazer, a celebrar as conquistas parciais, e eu estou muito feliz de estarmos aqui juntos, nós quatro, depois de tantos anos de trabalho, um trabalho duro, um trabalho árduo, do qual fizeram parte tantas pessoas. E eu queria, nesse momento, Vinícius, fazer um destaque para as novas instalações do Estúdio Viradisco. O Breno Vettorassi, de uma certa maneira, ele também entrou no universo do podcast graças a gente, e ele progrediu e hoje tem instalações, assim, impecáveis. Ficou muito legal aqui, hein? Ficou muito legal mesmo. Gente, para mim, porque o podcast ele tem um impacto mesmo antes, né, de eu participar, né, de eu ser colaborador oficial, né? O PQ Podcast, ele tornou a minha prática e o meu estudo mais organizados, mas eu acho que principalmente a prática menos solitária. Sabe? Antes mesmo de eu ser colaboradora, sabe? Eu comecei a me identificar com esse modo de trabalhar, pensar, estudar. Isso foi decisivo, assim, e tem sido até hoje, né? Cada vez mais. Acho que essa questão que você trouxe agora também conversa um pouco com a minha experiência como ouvinte. Quando eu comecei a ouvir o PQU e vi algumas questões que eram trazidas, nossa, eu vivo isso, mas onde que a gente conversa, né? Essa prática pós-residência, como conduzir algumas questões no consultório. Me lembro muito de um episódio que o Vinícius fez sobre a comunicação com o paciente, fora das consultas, e isso era uma coisa que ainda estava em elaboração para mim, não que agora esteja totalmente pronto, mas tem esse compartilhamento de questões da clínica que são comuns, né, a todos nós, e como você falou também, o estudo, né? Para a gente transmitir o conhecimento, a gente tem que estar com ele mais bem esclarecido, bem destrinchado para poder fazer isso didático, porque são temas densos, são temas complexos, então a necessidade do estudo constante e de entender que a gente sempre pode saber mais, né? Que a gente não está pronto e acabado. Acho que essa é o aprendizado. Perfeito. Acho que demos uma excelente largada aí, mas continuem pensando nessa pergunta sobre o impacto do PQU na sua formação. Só que antes disso, a gente vai falar de uma coisinha que a gente nem gosta muito de falar aqui nas nossas reuniões. A gente vai falar do PQU, né? Assim como quando a gente lê um manual de instruções, e assim, eu leio o manual de instruções, saber como o PQU nasceu e como ele tem sido construído ajuda também o jovem psiquiatra a aproveitar melhor ele. Então, vamos lá, vamos falar do PQU. Vamos lá. Nasceu de uma ideia do Vinícius, ávido consumidor de podcasts na época, e que chegou para mim e falou, vamos fazer um podcast sobre psiquiatria. Aí nós pensamos sobre o nome, como seria o nome, até que chegamos ao PQU, pensamos em alguns princípios básicos e preocupações desde os primórdios, assim, que os episódios fossem perenes, que os episódios não fossem datados, que nós não iríamos lá de pronto, logo de cara imaginamos que haveria um assédio
da indústria ou de algumas empresas querendo patrocinar, e nós de cara dissemos que já não iríamos aceitar, porque isso iria contaminar. Decidimos fazer com recursos próprios, de maneira independente, sem nenhum tipo de assessoria especial para isso. Então teve essas características que eu acho que permeiam até hoje a nossa prática. E é de tudo isso que a gente quer falar e destrinchar um pouco, né, Luiz Alberto? Você vai lembrar junto comigo que assim, o PQU ele nasce das nossas reuniões de segunda-feira. É verdade. Né? Eu e o Luiz Alberto temos até hoje o hábito de reservar um horário. Hoje às quartas-feiras. Hoje às quartas, mas naquela época às segundas, exatamente, né? Para discutirmos o que estava lendo, o que estava estudando, às vezes um caso clínico. Eu me lembro que junto a isso, estávamos ambos também querendo dar continuidade a essa atividade didática, né? Essa atividade de ter contato com jovens psiquiatras, com psiquiatras em formação, né? Mas a estrutura para isso não estava feita, né? Pensamos em montar grupo de estudo, curso, escrever livros. É verdade. Né? Nossa, é mesmo. E aí que vem essa história que o Luiz Alberto conta. Eu naquela época, até hoje, né? Mas eu naquela época um ávido consumidor de podcasts, numa época que podcast não era algo tão comum como hoje. Né? Assim, tem isso também. A gente está falando de 7 anos atrás. Não é que não existiam, não é que era uma novidade completa, né? Mas haviam poucos. Em medicina, pouquíssimos. Talvez 2 ou 3 aqui no Brasil, alguns em inglês. E em psiquiatria, nenhum na época. Né? Nenhum em português, em língua portuguesa. Muitos poucos em língua inglesa também. Mas foi ali que a gente achou que esse modelo poderia levar a gente, reconduzir a gente a um contato com o jovem psiquiatra, com o psiquiatra em formação. Né? E eu acho que fomos felizes mesmo na escolha, né? O podcast se mostrou ser uma ferramenta muito útil justamente para essa finalidade. Né? Pelo menos das notícias que temos, né, Vinícius? Sim, acho que as pessoas estão satisfeitas, as pessoas comentam, por exemplo, que muitos dos tópicos não são encontrados em livros, não é uma coisa que você encontra tão pronta, pensada como a gente apresenta. E justamente por isso, então, porque nasceu das nossas reuniões clínicas, vamos chamar assim, nós discutimos casos, nós discutimos artigos, nós falávamos de livros, e continua a partir das nossas reuniões de preparação e de manutenção do PQU Podcast. Então, essa preocupação com alimentar cada uma das sessões, não deixar nenhuma sessão esquecida, né? Mas também de trazer algo que a gente identifica como sendo importante para a prática clínica e não tão falado. Quantos episódios você não falou, olha, eu não achei muita coisa na literatura sobre isso? Porque nós procuramos, né? Evidência com opinião é o nosso mote. E quantas vezes você falou isso? Olha, não achei muita coisa aqui, não tem muita coisa sobre isso. Alguns temas não tinha nada. Nós aqui fomos meio que desenvolvendo aquele tema na raça. E como você falou, Tiago, essa coisa da gente pensar para elaborar, ainda tentar transmitir de uma maneira acessível, é o topo da pirâmide de assimilação, de construção de conhecimento, né? Você falar sobre uma coisa que você refletiu, que você pensou, que você discutiu e está apresentando de forma tentativamente didática na medida do possível, né? E você falou, você tangenciou um assunto, né, Luiz Alberto, que é a temática do PQU. E eu considero que a gente foi feliz numa escolha que foi intuitiva, natural para a gente naquele momento, que a gente não quis fazer um compêndio de psiquiatria, a gente não quis fazer um curso de psiquiatria. Não, nunca a gente sempre falou que o PQU ele não tem uma característica formativa, ele não vai fazer ninguém virar psiquiatra, mas ele é informativo, ele pode fazer a pessoa ser um melhor psiquiatra, né? Isso sim. E essa escolha foi a seguinte, da gente trazer para o PQU o produto do nosso estudo semanal. Né? Então, aquilo que a gente levava para a reunião, então eu chegava lá na reunião, gente, né, eu tinha lá umas coisinhas para contar. E o Luiz Alberto tinha um livro para me descrever, em 5 minutos. Assim, eu falo isso, que nos episódios em que ele descreve algum livro, eu fico admirado assim, com essa capacidade, né?
Então eu falei, não, mas isso aqui a gente pode levar pro ouvinte, né, de uma maneira muito fácil, gratuita e por aí vai. E eu acho que isso foi uma escolha intuitiva, mas muito feliz, porque como não tem capítulos, como não tem uma sequência, como não é um curso, não tem fim, né? Não é à toa que a gente chega ao episódio 300, né? Seria impensável no começo achar que a gente ia chegar a 300 episódios. É o que eu falei, são mais ou menos 150 horas de conteúdo, não é pouca coisa. Agora, você já usou essa imagem, né, Luiz Alberto? Com essa escolha, o PQU, ele vira meio que um mosaico de temas, né? É isso aí. É a imagem que mais se aproxima do que está se tornando o PQU, né? Primeiro eu pensei num quebra-cabeças, mas depois eu vi que era muito mais do que isso. Porque os temas são... É lógico que dentro do nosso escopo tem coisas que nós não dominamos. A gente não se aventura a falar de coisas que a gente não entende ou que estão muito distantes da nossa prática. Daí a ideia de convidar algumas pessoas para falar especificamente sobre alguns temas. Mas a visão, se você pega todo o conjunto, mesmo que seja dividido em sessões, algumas sessões conversam com outras... Então formam um grande mosaico que não tem fim. Ele vai crescendo, vai crescendo. De repente você fala, olha, isso aqui é uma pecinha que vai complementar aquilo que nós já vimos, vai encaixar aqui. É assim que eu vejo o PQU. Agora, você já se preocupou, Vinícius, de dizer, olha, eu tô sem ideia. Sim. Eu não sei mais o que é que vamos falar. E passa, né? Passa, mas passa depois que alguém me socorreu, né? Porque eu acho que essa é uma outra característica aqui que a Maria Clara e o Thiago sabem também, né? A gente tem um combinado ali, uma frequência para que cada um publique, né, um episódio, mas tem hora que bate ali, ó, eu tô sem ideia, eu não sei do que eu vou falar, né? Assim, mas o clima colaborativo aqui entre nós quatro é esse, né? Muitas e muitas vezes o Luiz Alberto e vocês dois me socorreram, né? Assim, ó, então eu publico primeiro, Vinícius, e você pensa melhor no que é que você vai falar, né? Então... mas eu quis falar isso, de que às vezes você tem essa impressão, no sentido de que ela passa. Porque por ser um mosaico, isso não tem fim, não vai ter. Sim. Olha, acabou. Acabou o que nós tínhamos para falar. Sim. A gente pode até parar por outras razões e interromper, mas não porque esgotamos a psiquiatria. Então, a gente pode não ter uma ideia, eu também já passei por esses brancos criativos, todos vocês, né? E um socorre o outro, como você falou, mas eu nunca tive esse temor de, olha, não tem mais do que falar. Porque sempre vai ter, olha, um outro ângulo, um outro enfoque, o mesmo problema atualizado, a mesma visão de alguns tempos atrás de como mudou. Então, não tem fim. Exatamente. Essa coisa nunca me preocupou. Olha, nós vamos um dia esgotar a psiquiatria. Não vamos. Impossível, né? Não vamos. Ainda bem, né? Mas, Vinícius e Luiz Alberto, como que foi para vocês? Porque vocês já tinham essa prática do estudo e dessas reuniões semanais, mas transformar isso num podcast, que ainda é algo novo, lá na época mais ainda, e algo assim que além de novo era fora do campo de trabalho de vocês, né? Assim, o estudo, a área de psiquiatria, sim, mas montar e ir atrás disso, fico imaginando, né, vocês indo atrás do estúdio, do que precisava e construir esse formato, nesse formato ter uma coisa que não é uma aula, não é um capítulo. Então, como que foi essa entre a ideia e passar para o concreto da primeira temporada? Legal, Thiago. E realmente, assim, você tocou num assunto. Primeiro, né, achar um estúdio, né? Assim, nós demos uma sorte gigantesca, né? A gente não tinha uma indicação. Não é o tipo de coisa que está no nosso convívio, né? Assim, não conhecia ninguém que usava estúdio. Eu olhei na internet, gostei do Vira Disco, viemos aqui, conhecemos o Breno, que é um cara sensacional, né? Que nos ajudou muito em várias das escolhas que a gente fez até aqui, inclusive, né? Mais do que seria realmente a função dele, né? Como aqui o cara do estúdio, né? Então, e tiveram outras escolhas, né, Thiago? A gente, de uma certa maneira, eu acho que a gente é um tanto teimoso, né, Luiz Alberto, mas com muitas convicções, né? Então, o formato em áudio, né? Esse sempre foi uma convicção nossa, que a gente queria um podcast que fosse facilmente consumido. E logo depois do início, ou um tempo depois do início do podcast, começou a se ter muitos podcasts em vídeo, né? Mas a gente se manteve fiel ao nosso formato inicial de áudio por considerar que queríamos esse consumo muito fácil, né?
Outra escolha que foi muito importante também é que, e meio que na contramão do que era e são os podcasts hoje em dia, a gente queria um formato condensado, né? Assim, que pegasse ali a essência de cada tema que a gente fosse discutir, né? O bate-papo, como a gente está fazendo hoje, é uma novidade aqui no PQU, né? Porque leva mais tempo, tem repetições, a gente não queria isso, a gente queria algo muito destilado ali, né? Que fosse a essência desse tema. A gente quis também a frequência semanal sempre foi uma marca do PQU. A gente tem uma regularidade invejável, admirável. Perfeita. Perfeita, né? Nunca falhou. Nunca falhou, a não ser períodos de recesso, né? De férias. Mas previstos antecipadamente. Mas manter essa regularidade também foi uma dessas convicções que a gente tinha, né, Luiz Alberto? Os episódios perenes que o Luiz Alberto citou também, né? Tem alguns em que a gente fugiu um pouquinho disso durante a pandemia, por exemplo, que a gente falou de temas que eram mais do momento, da atualidade. Mas realmente isso aqui não é atualidades em psiquiatria, né? Isso aqui é psiquiatria, né? Assim, então, e psiquiatria vai valer para sempre, vai valer por muito tempo, né? Então, foi isso, viu, Thiago? Foi assim que a gente foi construindo aí o PQU. E é bonito, assim, porque o podcast, ele tem essa característica dinâmica que conversa diretamente com o nosso público, que é o psiquiatra em formação, né? Enquanto o psiquiatra se forma e a gente está sempre se formando, o podcast também está se formando, né? Então, essa formação, ela é infinita, né? Ela é dinâmica e ela tem uma base, né? Que é essa que vocês estão descrevendo, que não muda, né? Mas ela tem uma série de ramificações que foram sendo construídas, né? Ao longo, né, dos anos aí, dos episódios. Então, sessões novas, né? Enfim, aí veio hoje, né? Uma novidade, formato de vídeo. Então, eu acho que isso fala da nossa formação também e que também inclui períodos de branco, períodos de ato, né? Períodos que a gente fala assim, não dou conta mais de ser psiquiatra, como que é isso? Será que né? Não é? Eu acho que tem isso, né? E aí, nesse sentido, eu acho que torna a prática menos solitária. Porque quando eu falei que organizo o meu estudo, também tem isso. Às vezes tem temas que estão aqui, né? E eu não percebi que eu precisava estudar, que eu precisava organizar aquilo. Eu converso com vocês e eu falo, é isso. Sabe? Inclusive, Maria Clara, aconteceu de Vinícius nas nossas conversas dizer, nossa, eu não sei sobre o que falar. E nós seguimos conversando. E saiu o episódio. Fala sobre isso. Fala sobre isso, então. Fala sobre isso. Nós acabamos de falar aqui, que surgiu na hora. Não foi uma ideia, olha, então fala sobre isso, que é uma ideia que eu estou tendo. Não. A gente conseguiu conversando sobre algumas dificuldades da prática, mas fala sobre isso. Isso. E saíram alguns episódios assim, né? Mais ou menos como a Maria Clara falou agora, né? Assim, ela disse assim, eu acho que eu não dou mais conta de ser psiquiatra, né? Dá um branco geral, dá uma pane mesmo, né? E ainda, mais do que ser psiquiatra, talvez não, mas eu tô me propondo a ensinar alguma coisa para alguém que vai ser ou que está sendo psiquiatra, né? Então, tem hora que tem esse peso também. Eu acho que tem isso que a gente precisa dizer, né? Assim, o PQU é divertido. É um privilégio participar disso aqui. É divertido para nós, você está dizendo. É divertido para nós. Porque alguns ouvintes dizem que exatamente por ser assim denso, né? Ele é para ser escutado de uma maneira mais séria, assim, sabe? Porque senão você perde ali alguma coisinha. Isso. E pode fazer toda a diferença. E perde o fio da meada, né? Se perde no conteúdo, né? Mas é um privilégio. Traz satisfação fazer o podcast. Mas não é fácil. Não é fácil. É um trabalho que às vezes até exaustivo, né? Assim, é um trabalho que desafia mesmo. Assim, não é coisa pequena, não. E até acho que a questão do tempo que se dedica, que é um tempo que, como o Luiz Alberto sempre comenta, você não tem, né? Então é uma doação de algo que você não tem, que é um tempo que se retira da família, de outras atividades, de outros interesses. Então, claro que é um estudo que retorna para a gente, que ajuda quem está se formando, mas tem também acho que você faz uma diferença, né, Luiz Alberto, de altruísmo... E generosidade. Isso. No sentido de que generosidade é você dar o que você tem sobrando. Olha, eu tenho algum dinheiro e eu dou aqui para você. E nós aqui estamos mais numa postura altruísta no sentido de dar o que nós não temos sobrando, né?
Que é isso, eu considero tempo de família, tempo de consultório, mesmo lazer. Quantas vezes a gente teve que, olha, eu preciso publicar esse podcast, esse episódio, eu vou dedicar meu fim de semana a ele. Porque eu sei bem como é com vocês, eu não vou dizer como, eu não sei como é com vocês, eu sei que é assim com todos nós, mas cada episódio nos consome pelo menos aí uns 3, 4 dias de trabalho. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Então, num fim de semana, é isso. É o fim de semana inteiro fazendo isso. Eu começo sábado de manhã e vou até domingo, o fim da tarde, mostrando depois para vocês revisarem, assimilando as revisões. Esse também é um cuidado que é bom que os ouvintes saibam, né? A gente sempre, depois de preparar o episódio, de dizer o que se propõe a fazer, a gente pede a avaliação dos outros. Acho que muito raramente, acho que aconteceu uma vez só de ter sido um episódio meu sem revisão. Mas no mais, todos os outros, né, os 299 outros, sempre revisados e sempre com alguns inputs bem legais, assim, né? Então é um trabalho bastante grande, realmente não é pouca coisa, não é chegar aqui, sentar e falar de improviso, né? A coisa é muito pensada, é discutida. A gente tem essa preocupação, talvez até um certo preciosismo de não dar opiniões vãs, né? De não falar assim, olha, porque evidência com opinião, é o que eu costumo dizer, né, Maria Clara? Opinião todo mundo tem. Opinião qualquer um tem. Mas as nossas opiniões, eu quero crer que sejam mais abalizadas, assim. Então, são as evidências e as nossas opiniões. Sim. De quem estudou, de quem discutiu e de quem está preocupado de não falar besteira. Perfeito. Tanto que a gente se contém e não damos opinião naquilo que não entendemos profundamente, né? Daquilo que não temos vivência, experiência prática além do estudo também, né, Luiz Roberto? Assim, então, tem áreas da psiquiatria, inclusive, que a gente prefere não tocar no assunto porque não é a nossa maior especialidade, né? Então, e aí é quando chamamos colaboradores, né? Quando chamamos convidados para falar sobre aquilo. Então, realmente, a opinião não é algo para se dar de qualquer maneira, não. Mas, gente, esse é o PQU, né? Assim, é isso aí, a gente quis descrever um pouco. Eu acho até que se levarem isso aqui em conta, o PQU vai ganhar aqueles títulos de melhor empresa para se trabalhar. Assim, acho que a gente tá vendendo bem esse peixe aí, né? Mas tem outra coisa, né, Luiz Roberto? O PQU não fica parado, né? A gente faz questão de ter temporadas que se diferenciam, né? Umas das outras, né? Nem que seja na comunicação visual, na música de abertura. Mas, às vezes, mais do que isso até, né? Assim. Nessa 14ª que nós finalizamos, nós inauguramos essa nova sessão, o Em Primeira Pessoa, que era para ser só um episódio e que, no fim, se mostrou assim, um filão tão rico que se transformou numa sessão do PQU. Em primeira pessoa, em que a gente fala com pessoas que, de alguma maneira, tiveram e têm uma vivência na psiquiatria. Não necessariamente psiquiatras, nós falamos com pessoas que tiveram experiência de estarem internados num hospital, numa clínica, pessoas com um transtorno mental que superaram e contam como fizeram isso. Então, eu acho que é uma nova sessão que tem tudo para ser muito rica. Verdade. E agregar. E para o ano, né, já temos aqui a ideia de fazer uma sessão como essa, assim, um episódio como esse em vídeo, nós 4 ou mais pessoas como convidados, que nós vamos intitular Nós na Psiquiatria. Nós de nós aqui e nós de dificuldades, pontos cegos, questões espinhosas na psiquiatria. Não nos propondo a desfazer esses nós, mas de mostrá-los, tentar pelo menos afrouxá-los um pouco, né? Perfeito. Acho que vai ser legal. Isso mostra legal. Que realmente o PQU tá se renovando, né? A coisa não para, né, Maria Clara? A coisa não para. Perfeito. Eu acho que a base, assim, do PQU, assim, que me inspira muito também é essa questão do comprometimento, né? Eu adoro esse tema, assim, eu acho que tem uma característica do PQU que o Vinícius mencionou, assim, das elaborações, né, do cuidado desde o início, né, que é esse comprometimento que vai, assim, de toda a equipe, né, do pessoal do estúdio, da divulgação, de quem cuida das redes sociais, o pessoal da Predicado,
que é o capricho, né? Que é isso que você falou, a questão assim, desde escolher a música e tudo mais. Eu lembro de uma história que o Mário Sérgio Cortella conta, que eu adoro, que ele fala que ele passava na mãe dele para almoçar, e ela era italiana, e aí ela fazia um macarrão ali bem básico, alho e óleo para ele, só que aí no final ela colocava um tomate cereja cortadinho assim em cima, ele falava, isso é capricho, né? E eu acho que o PQ Podcast, ele tem essa característica, assim, do capricho, do comprometimento, assim, do cuidado, né? A gente quer entregar bem feito. E isso, na minha prática, isso me renova, porque esse comprometimento a gente tem que levar para a nossa prática. Eu acho que é uma mensagem que passa para a formação, né? Assim, da gente estar ali. O que eu sempre falo, a gente tem que estar no jogo. Eu né? gostei eu acho demais que aqui, dessa sua expressão, A né? gente tem que estar no jogo, E aí, saber as regras do jogo, saber a estratégia do jogo. Por isso que eu gostei dessa sua analogia. Tem que estar no jogo comprometido, dedicado e sabendo, cientes do que está fazendo, né? Do que se espera que você faça, do que se espera que o outro faça, até porque não é um jogo que se joga sozinho, né? Então, vamos imaginar que seja um tênis de mesa. Se você saca e o outro lado não rebate, não tem jogo. Então, é um bate-bola, né? Sim. É um bate-bola, né? Não é um jogo que você fica ali fazendo um paredão. Olha, eu jogo e eu mesmo fico aqui treinando. Não. Você até pode fazer isso de algumas maneiras, né? Estudando, mas o jogo é um jogo que se joga a dois, né? Você e o seu paciente. E quantas vezes você saca e não acontece nada, né? E essa postura, né, frente ao PQU não deixa de ser também uma analogia com isso que a gente precisa lá com o paciente. Maria Clara já entrou no nosso assunto agora, né? Que é o impacto do PQU Podcast nas nossas práticas, na nossa formação e a pergunta lá que a gente fez para o ouvinte nosso hoje, né? Um outro ponto, acho que sobre isso, então, indo para essa etapa aqui do nosso episódio, é a visão crítica da psiquiatria que a gente tem a chance de desenvolver e de comunicar às outras pessoas, né? Assim, para as outras pessoas sobre essa visão crítica. Esse é um dos aspectos do PQU que muito me agrada, assim, e é um espaço em que eu posso conversar sobre essas questões que é a prática da psiquiatria, a psiquiatria como especialidade médica, as peculiaridades, as limitações, as fronteiras, e que eu fazia de maneira meio solitária. Então agora eu tenho essa oportunidade de conversar com vocês e de passar adiante as coisas que a gente pensa e discute. Eu não estou falando sozinho, agora eu falo em nome do PQU, né? Eu participo desse grupo de psiquiatras, são 6 psiquiatras do Brasil e a gente se encontra com alguma regularidade e isso me dá quer dizer, eu também não falo sozinho, eu tenho essa visão crítica a partir desses colegas também com quem a gente conversa. É um grupo de peso, eu conheço. É um grupo de peso. O Marco Antônio Brasil, o Neuri Botega, o Marcelo Fleck, o Fábio Rocha, lá de Belo Horizonte, o Marco Bessa, de Curitiba, e o Mário Eduardo Costa Pereira, de Campinas também. É um grupo coeso, nós estamos juntos há pelo menos uns 10 anos, nos reunindo e discutindo livros, e de lá saem essas notícias e essa coisa elaborada de como a psiquiatria, de vez em quando, descamba, de excessos, de modas, de tendências, que muito nos preocupa, porque muitas vezes você acaba se entusiasmando com isso, principalmente jovem psiquiatra, e com isso deixa de estudar o que seria os fundamentos. Esse é o meu grande problema. Se uma moda vem para de fato agregar, se aparece como moda e se consagra como uma nova abordagem terapêutica, ótimo, a pessoa talvez até tenha sido um visionário, um pioneiro. Mas até hoje o que nós temos visto é modismos que vêm, têm a sua vida útil ali, atendem a alguns interesses e fazem com que algumas pessoas se dediquem àquela moda, deixando de estudar os fundamentos. E isso é um problema, né? Porque não é só, olha, você pode estudar o que você quiser, mas você tem que saber os fundamentos, né? E é o que você falou, então, sobre o PQU. O PQU apresenta fundamentos, princípios, ele é perene por isso. Aquilo é a psiquiatria. Exceção feita a alguns poucos episódios pontuais, assim, datados, que eu até chamaria de datados, o que a gente fala do Brain, 2022, se eu não me engano, datado. Tinha data para a ocorrência daquele congresso. Exatamente, mas exceção feita, mesmo assim, vale a pena ser escutado, sim, porque lógico, tem muitas coisas ali que são discutidas além
do evento. Mas é isso que me dá muita satisfação, de ter uma base de dados perene e de fundamentos da psiquiatria. E há episódios em que a gente, inclusive, critica os modismos. Olha, isso aqui me preocupa. Isso aqui... Bom, eu já disse isso em alguns episódios, eu não vou me estender mais, mas... Por exemplo, tem alguns temas, né, Luiz Alberto, que certamente o PQ Podcast fez com que eu elaborasse melhor sobre isso, inclusive, né? Quando eu penso, só para dar um exemplo rápido, né? Quando eu penso no marketing do médico psiquiatra nas redes sociais, né? Para mim foi um processo, foi uma evolução, porque logo de cara eu via com maus olhos isso, completamente, né? Com o tempo e pensando sobre isso e tentando elaborar coisas que pudessem ser ditas no PQU, eu passei a ver que essa é uma ferramenta necessária, disponível e às vezes necessária, né? Assim, não só o marketing, mas a comunicação que o médico pode ter com a população, através de redes sociais, por exemplo, né? Então, quer dizer, aí é isso, já foi uma transformação, né? Não é só marketing, é uma parte da sua prática como psiquiatra. E depois, uma crítica aos excessos, né? Então, o PQU me ajudou a organizar essa visão que eu tenho hoje sobre a presença do médico psiquiatra, por exemplo, nas redes sociais. Eu poderia dizer mais ou menos a mesma coisa sobre o contato, a relação com a indústria farmacêutica, por exemplo. É um outro tema que a gente já abordou no PQU e que o PQU me ajudou a construir uma visão mais completa, né? Mais abrangente, né? De pontos difíceis, muitas vezes, né? Assim, da nossa prática. Delicados, né? Mas como que vocês conciliam essas duas perspectivas? Por exemplo, de ter o pé no chão, de não se iludir com novidades, modismos, mas ao mesmo tempo não cair num pessimismo, assim, não temos nada nesse campo, não sabemos nada aqui, né? Porque aí pode também levar para aquele... Bom, se a gente não tem nada, vale tudo. Boa, Thiago, boa. Nossa, essa é uma luta interna, né? Assim, acho que vocês também podem falar um pouco disso, né? Mas é uma luta interna contra um niilismo, um ceticismo muito ferrenho, né? Inclusive, alguns livros que eu cheguei a ler, né? O ápice e a queda da psicofarmacologia, que já estão falando do deserto, da queda da psicofarmacologia, que já passou o tempo. Olha, eu tenho a minha prática. Eu tenho, por um lado, essa visão crítica. Aliás, eu tenho isso que eu acho que aparece nos episódios do PQ Podcast e que também é uma marca nossa, crítica e autocrítica. A autocrítica, evidentemente, não aparece tanto, mas ela é feita antes, na preparação do episódio e nas revisões. Então, a gente se submete a alguma crítica, E eu, pelo menos, tenho essa autocrítica muito, muito forte. Mas eu tenho essa noção, Tiago, de que a minha prática é uma prática efetiva, a resolutividade é boa. Então, simplesmente não é verdade que nós não temos nada. Porque se nós tivéssemos nada, nós estaríamos fazendo nada, né? Olha, eu faço e estou enxugando gelo, as coisas não acontecem. E eu vejo, no mais das vezes, assim, melhoras extraordinárias, eu vejo mudanças de vida, eu vejo guinadas no sentido de uma construção e um crescimento pessoal e familiar de pessoas que a gente atende. Não é me gabando. É uma questão de boa prática psiquiátrica com boa resolutividade. É aí que eu me apego. Porque senão você cai fácil nesse niilismo. Você sabe que uma outra faceta do PQU que eu acho que me ajudou e me ajuda muito, é uma temática que eu gosto muito, é uma sessão que eu gosto muito, é quando a gente fala da história da psiquiatria. Né? Assim, é quando a gente fala da formação do conhecimento psiquiátrico, seja ele a formação do conhecimento ético, seja ele a formação do conhecimento técnico também, né? Então, os episódios que o Luiz Alberto fez descrevendo livros históricos, por exemplo, né? Psicofarmacologia do
do Jaspers, Isso, o próprio isso. Perspectives. Exatamente. Perspectivas da Esses são psiquiatria. episódios, para mim, assim, muito prazerosos de ouvir, né? Assim, eu também tive a oportunidade de fazer o On Being Insane, Insane isso, Places, isso, 2 excelente, episódios ainda, que também me deu muito prazer. É uma temática que eu também gosto, assim, né? Vocês têm temáticas preferidas? Eu tenho muito orgulho de nós termos publicado o nosso método de leitura de artigos científicos, porque está lá o método descrito, depois nós temos a utilização prática desse método em alguns artigos, muito ruins, inclusive mostrando que o método detecta as inúmeras falhas de alguns artigos, e muito bons. Recentemente eu fiz uma leitura crítica usando o nosso método de um artigo excelente. E eu fico muito feliz de ter disponibilizado isso para o psiquiatra em formação. E toda vez porque o Vinícius e eu falei, eu vou fazer uma leitura crítica. Até porque é uma sessão que está meio abandonada, faz tempo que a gente não faz uma leitura crítica. Eu achei um belo artigo sobre a cetamina administrada por via oral no tratamento de depressão, e eu utilizei de novo, e fazia tempo que eu não usava com tanto rigor, e é extraordinário. Você pega o artigo, você demora ali horas, mas você destrincha o artigo, você sabe, esse artigo aqui eu li, entendi, assimilei, sei tudo sobre ele com o nosso método. Sim, esse é um episódio que me orgulha muito, assim, de ter e até serve de exemplo do tal mosaico que a gente falou, né, Luiz Alberto? Porque o Luiz Alberto já fez, no mínimo, 2 episódios em que coloca, não críticas exatamente, mas preocupações a respeito da maneira como a cetamina tem sido usada. Aí, de repente, ele vem com uma leitura crítica que mostra o que ele dizia lá atrás. Olha, a cetamina me parece muito mais uma sonda para um conhecimento posterior que vai chegar à clínica do que pensar no seu uso de maneira direta, né? E aí tá aí, né? Assim, o mosaico é mais uma peça do mosaico que começa a formar uma imagem. Olha, pelo jeito estão encontrando maneiras de usar a cetamina que talvez seja mais eficaz, né? Mais na prática mesmo, aplicável. Exato. Né? Mas e vocês? Vocês têm preferências aí no PQU? Eu gosto do tema, claro, né? Da psiquiatria perinatal e da comunicação. Né? Essa questão da comunicação com o paciente, do comprometimento, assim, e essa interface, assim, também do quanto alguns temas conversam com músicas e com poesias e com textos, né, assim, não científicos. Eu acho que são os meus temas, assim. A gente brinca aqui que houve uma Maria Clarização do PQU Podcast quando a Maria Clara chegou e trouxe música, poesia pro PQU. Não, alguns episódios seus são espetaculares mesmo. Assim, emocionantes, eu diria assim, poéticos, né? Muito legal. E Maria Clara, você numa conversa, você falou uma coisa que eu queria que você falasse aqui para os ouvintes, né? De que você gosta do PQU quando a gente fala daquilo que ainda não se sabe. Me explica isso aí. Isso, exatamente. Quando o Luiz Alberto falou, a gente estava conversando sobre a questão do jogo, eu acho que tem isso também, faz parte do comprometimento, assim, faz parte da prática, a gente ter consciência do que a gente não sabe. Né? Eu acho que a gente fala disso também. Na escolha do tema, né? Igual vocês falaram, às vezes a gente escolhe um tema e a gente vai atrás do material, não tem muita coisa, não se sabe muita coisa. E faz parte da comunicação com o psiquiatra em formação, com o nosso paciente e com a gente, em nossos diálogos internos, né? Lembrar do que a gente não sabe. Isso. Né? Porque também... Humildemente, né? Reconhecer que não sabemos tudo. Humildemente, uma coisa que você falou também nas nossas conversas, Luiz Alberto, que eu queria falar aqui, é que tem jogo que a gente entra sabendo que vai perder. Mas ainda assim, a gente joga. É verdade. Da melhor forma possível. Sim. E eu acho, assim, e essa questão que a gente estava conversando dos excessos da psiquiatria, passa por isso. Gente, a gente não tem resposta para tudo. A gente não tem solução para tudo. Eu acho que é uma forma de não cair nas armadilhas também, sabe? Assim, dos excessos. Não, então vamos procurar algo a mais. Gente, calma. Às vezes não tem algo a mais. Não, e em cima desculpa te cortar, mas em cima disso tem as soluções mágicas. Essa coisa que vem como a solução. Olha, agora nós encontramos o gene da esquizofrenia.
Agora nós encontramos o remédio ou o teste que vai mostrar o remédio. Quer dizer, quem tem uma visão crítica e essa consciência de que não sabemos tudo, para e pensa, gente, não é possível. Eu acho que eu perdi, não foi um capítulo, eu perdi temporadas dessa série, assim, para acontecer isso, e eu que estou tão preocupado e atento, ser pego de surpresa, né? Essa coisa de algo que se apresenta como uma grande inovação, assim, uma coisa completamente revolucionária, tem que ser vista com reservas, né? Não tem solução rápida, né? O Tiago fala isso, né, Tiago? Dessa desidealização também da psiquiatria, né? Da psiquiatria, do psiquiatra, da figura do professor também. Eu acho que isso é um ponto que eu fui me deparando aqui no PQU, porque nas nossas reuniões eu comecei a ver que as minhas angústias eram as angústias de vocês também, né? E assim, eu e Maria Clara somos contemporâneos, Vinícius um pouco mais velho, Luiz Alberto um pouco mais velho do que o Vinícius e três... não sei se eu posso dizer gerações diferentes, mas 3 etapas diferentes ali da carreira, e a gente compartilha algumas questões, né? Até mesmo em pacientes que tivemos em comum, né, Luiz Alberto, a gente também se deparou com o mesmo problema ali, com a mesma dúvida clínica. Será que eu estou diante desse diagnóstico, vou para cá, vou para lá? Então isso, né, até acho interessante quando a gente fala que o PQ Podcast é para o psiquiatra em formação. Que psiquiatra que já terminou de se formar, né? Boa. Todos estamos em formação, a gente continua, a gente está sempre precisando aprender algo mais, e eu não digo relacionado às novidades, né, do que vem por aí, mas assim, da nossa escuta, da nossa prática, de como a gente vai refinando o diagnóstico, de como a gente vai ampliando a nossa capacidade de computar todos os fatores que entram ali na manifestação psicopatológica que está diante da gente. Então, ver que o Luiz Alberto tem dúvidas também me coloca numa posição de humildade, de pensar, não, então, quer dizer, eu também posso ter dúvidas, mas frente a isso, o que eu vou fazer? Né? Eu posso, então, bom, ninguém sabe muita coisa e fazer qualquer coisa, né? Ou tentar estudar e ver o que de melhor tem sobre aquilo. E, eventualmente, chegar no limite do que não tem também. Eu quero crer, sabe, Tiago, que essa é uma verdade absoluta, que um bom R3, no fim ali da residência, uma dúvida que ele tiver vai ser a dúvida também do professor. Um caso difícil para ele vai ser difícil para um professor também. Difícil que seja assim, não, para você é difícil, para mim é liso. Não, se é difícil para um R3 bem formado, vai ser difícil para qualquer um. A pessoa mais velha pode ter mais recursos, pode ter mais jogo de cintura, pode ter mais ideias, pode ter mais maneiras de encarar o problema, pode até saber mais, fazer mais diagnósticos diferenciais, enfim. Mas a dificuldade estará lá presente, né? Isso é bem claro para mim. Acho que outra faceta do PQU é a troca com os convidados, né? Assim, que é um privilégio, né? Assim, a gente poder... Eu vou falar os meus nomes, todos foram muito legais, mas poder ter entrevistado aqui o professor Greff, o professor Valentim Gentil, o professor Zuardi, entre tantos outros, né? Mas essas pessoas que são figuras e que têm histórias, né? Assim, que são inspiradoras, né? Que renovam o nosso ânimo, às vezes, da prática da psiquiatria. Essas carreiras também imprevisíveis, né? Assim, quando a gente olha de longe, né? Uma carreira de sucesso, como de tantos que a gente já entrevistou aqui, fica parecendo que as pessoas tomaram 1 ou 2 decisões na vida e depois tudo deu certo, né? E que nada, o PQU... Se existir, é a exceção... Que ainda não vimos, né? Realmente. Acho que é exceção feita ao Greff. O Greff, ele talvez seja uma das pessoas que eu conheço que tem uma carreira mais linear, assim. Começou lá na década de 60, estudando um tema, e ali foi por acaso, ele conta na entrevista, mas ele seguiu e fez a carreira dele em cima daquele tema. Talvez seja a mais linear assim, possível, apesar dos contratempos e das reviravoltas. Mas todas as outras foram até impressionantes pelas guinadas. Exatamente. Né? E é um privilégio, eu acho que... E também é muito prazeroso, porque não deixa de ser um reconhecimento as pessoas aceitarem os nossos convites, tanto para serem entrevistados, quanto para elaborarem um episódio. Tem até uma novidade, né? Assim, uma novidade para a próxima temporada. O Valentim Gentil
acabou de gravar ontem, né, Luiz Alberto, um episódio magno. Isso né? aí, Assim, um episódio magno. Acho que vai ser muito legal. Acho que sim. Ele e a esposa, Isso. a Maria de Lourdes. Perfeito. Vai ser bem legal. Falando então de colaboradores, né, acho que a gente tem que destacar o nome do Diego, né, o Diego Cavicchioli, que é um dos convidados para fazer episódios e que tem sido muito, muito regular, assim, né, uma pessoa que merece o nosso agradecimento e todo o nosso carinho, né? Verdade. Gente, a gente fez uma grande alça aí, né, uma digressão grande aí sobre... na nossa conversa, mas eu queria que o Thiago retomasse, né? Assim, quais são os temas da sua preferência, Thiago? O que você gosta no PQU? Sim, Vinícius. Olha, eu gosto de temas que normalmente têm a ver com a construção do diagnóstico ao longo da história. Então, conversa um pouco com a história da psiquiatria que você falou. Então, eu fiz isso lá na disforia de gênero, no TEPT, no transtorno bipolar, no transtorno borderline. Então eu fui vendo ao longo do tempo como esses critérios, essas classificações foram se modificando. E aí teve um episódio que eu falei da estabilidade do diagnóstico psiquiátrico na vida do paciente, mas que também para mim ressoava um pouco com a estabilidade ao longo dos anos e dos DSMs e CIDs, né? Então esse passeio por CIDs e DSMs eu acho bem interessante, eu gosto de fazer. E um episódio que eu particularmente tenho bastante orgulho de ter feito é o da psicofarmacologia psicodinâmica, os aspectos não farmacológicos da psicofarmacologia. Muito legal aquele episódio. Que é na interface da nossa prescrição com como a gente prescreve. Aquele episódio, ele se baseou num artigo que é Como e Não o Que Prescrever, que me foi apresentado na residência pela Cibele. Que era da UE na época, da unidade de emergência, né? E que deu... Cibele Labate. Cibele Labate. Eu guardei esse artigo, na época eu li e retomei ele a partir de uma discussão que a gente teve mesmo numa quarta-feira e falei, olha, acho que aqui vai ser legal de discutir. E acabou virando 2 episódios, né? Acho que ficou bem legal. Foi um trabalho bem complexo assim de fazer, foi bem desafiador, mas que eu acho que foi bem bacana também. Você vê, nós todos, a gente citou de uma forma ou outra, né, assim, a importância da construção do conhecimento e da gente conhecer essa construção. Né, que o conhecimento ele não pode ser visto como algo estanque, né, ou extremamente tecnicista, né, assim, ele é construído mesmo ao longo do tempo. Né? E aí, em cima desse seu comentário, eu queria valorizar ou de uma certa maneira enfatizar que o que nós estamos divulgando pelo PQU é informação. Mas é uma informação oriunda de um conhecimento. Você deu um bom exemplo. Olha, você estudou, você leu. Quantos anos pensando nisso, praticando isso? Então, você adquiriu um conhecimento que você transformou em informação de qualidade e divulgou. Então, é informação o que a gente passa pelo PQU. Tanto que você diz, ele não é formativo, ele é informativo. Mas é uma informação muito especial, porque ela é de boa qualidade, em cima da qual você vai construir um conhecimento seu. Então, do nosso conhecimento construído a duras penas, separando ali o joio do trigo, achando coisas mais sólidas, mais consistentes, e dando origem a episódios de bom conteúdo, você construirá, o psiquiatra em formação construirá o conhecimento dele. E aí, com o tempo, esse conhecimento pode virar sabedoria, e além de um profundo conhecedor, o profissional poderá ser também uma pessoa vista como de referência, que tem lá uma sabedoria acumulada, uma experiência acumulada, né? Eu acho importante destacar isso, porque informação, e principalmente desinformação, isso eu acho que eu nunca vi. Bom, eu acho que ninguém nunca viu o volume com que isso está acontecendo. É muito difícil você ver coisas assim, inclusive publicadas por boas revistas sendo despublicadas. Carreiras inteiras feitas em cima de publicações sendo canceladas de verdade, porque eram dados fraudulentos. Então, tem que valorizar isso que a gente faz aqui. De novo, crítica e autocrítica, depurando a informação que é divulgada pelo PQU Podcast.
Sabe que uma outra preocupação que tem sido muito presente para mim, eu tenho tentado falar um pouco disso no PQU, é sobre como nós precisamos, enquanto psiquiatras, buscar satisfação nessa atividade. Né? Assim, essa atividade ela não pode ser uma atividade apenas penosa, né? Assim, ela é penosa, não há dúvida sobre isso, ela é difícil, né? Mas a gente buscar prazer e satisfação é um ponto importante. Eu não estou falando de jogar beach tênis depois do consultório, né? Assim, porque isso é, para alguns, satisfação, prazer na vida, né? Não, eu estou falando mesmo de como que a gente pode buscar maneiras de extrair satisfação daquilo que a gente faz dentro da nossa prática, né? Não é uma simples compensação, né? Isso. É uma coisa ali derivada da própria prática. A compensação é importante também. Mas, né? mas seria só isso. Mas não é disso exatamente, não é essa exatamente a minha preocupação. E eu tenho para mim que o conhecimento, né, Luiz Alberto, a sabedoria, quando ela chega na sua maior expressão ali, né, é um caminho para essa satisfação. Quando você sabe que você está fazendo o melhor possível, mesmo que o resultado muitas vezes foge do nosso controle. Mas quando você sabe que você está entregando ali o melhor que você tem de você está oferecendo, né, o melhor que tem de você, e isso traz satisfação, sem dúvida, né? Entre outras coisas. Acho que esse é um tema que vai ser recorrente aqui no PQU ainda. Agora, tem uma outra questão que é sempre preocupação nas nossas discussões, que é assim, o PQU... No PQU, a gente prega sofisticação, a gente prega excelência na prática psiquiátrica. Agora, isso poderia desestimular aqueles que se sentem distantes dessa meta, né? Seria o PQU aí alienado da nossa realidade? Gente, esse é um tema espinhoso, né? Eu acho assim, a primeira coisa que eu acho que o PQU tem... Né, a gente defende a sofisticação, a prática nos moldes ideais, mas lembrando que tem um equilíbrio dentro disso também, né? Assim, consultas muito longas, por exemplo, também, a gente já discutiu isso, de que isso é contraproducente, né, em muitos cenários. Mas a gente também se aflige, eventualmente, com aquele psiquiatra que está lá na linha de frente, mas, olha, eu trabalho, né, assim, com um ambulatório super lotado e tem pouco tempo. Eu penso que existe a prática ideal e existe uma prática possível. Mas dentro da psiquiatria, esse possível não comporta uma consulta de 10 minutos. Né? Por exemplo, tempo acho que isso fator limitante. Exatamente. No nosso cenário, talvez uma consulta de 10 minutos, numa especialidade como a dermatologia, que eventualmente um rápido exame já consegue ali ser mais resolutivo e uma conduta mais rápida. Mas no nosso cenário, o possível, ele requer algum tempo, ainda que menor que o ideal. Né? Mas algum tempo, 10 minutos não é esse tempo. Não tem como, né, fazer uma boa psiquiatria com essa limitação. Acho que o tempo ele é palpável nesse caso, né? Assim, alguns filósofos discordariam, mas nesse caso ele é palpável, né? Mas tem outras coisas como que andam junto com o tempo, sem dúvida, mas é também a disponibilidade para o paciente. Né? Assim, é um estado mental também que nós psiquiatras a gente precisa se colocar para poder atender aquela demanda daquele paciente. Tempo entra nessa equação, mas não é a única coisa. Né? Assim, então também essa disponibilidade é um outro ponto. Não dá, né? Assim, não dá para fazer uma boa consulta em psiquiatria pensando em outra coisa lá fora do consultório, né? Acho que é outra questão que às vezes a gente insiste muito no PQU, mas que não dá para arredar pé disto também, né? Assim, não vai adiantar a gente querer minimizar a importância disso, né? A boa formação, né? Assim, se você estiver preocupado, além de tudo que você precisa se preocupar, se estiver preocupado porque você não sabe exatamente os critérios diagnósticos, você vai dificultar muito a sua prática também, né? Então, ter uma formação sólida naquelas questões mais fundamentais, né, eu diria assim, da psiquiatria, diagnóstico, psicofarmacologia, diagnóstico diferencial, né? Então, também é outra coisa que a gente aqui no PQU, a gente bate bastante nessa tecla, né? Eu só faria uma observação quanto
a ideia de ideal, né? Eu não diria que a gente prega o ideal, a gente prega o melhor possível. O melhor possível. Até para deixar claro, né, Maria Clara, que é algo perfeitamente alcançável. Se a gente trabalha com a noção de ideal, de utopia, a gente fica, olha, é naquele rumo que temos que ir, mas nunca vamos chegar. Enquanto nós estamos falando do melhor possível. Não é nem o ideal, é o melhor possível. E isso é muito gratificante. Você ter condições de fazer o melhor possível. E mais do que isso, para o colega que talvez esteja ainda no momento em que não está conseguindo desempenhar a prática dele dessa forma, que ele pelo menos identifique que está indo em direção àquilo e que ele saiba em que direção ele deve ir. Na direção de investir na relação com o paciente, na direção de melhor fundamentar a prática dele, na direção de ter esse cuidado de não se deixar levar por modismos, de não exagerar, de não se exceder. Essa é a direção. E esse melhor possível é totalmente alcançável. Perfeito. Justo. Eu acho que está acontecendo aqui uma coisa que acontece muito nas nossas discussões, assim, que é essa organização do pensamento, que a gente fala alguma coisa, não, mas será que o melhor termo é esse? Será que não é assim? Será que não é assim? Isso acontece o tempo todo, acho que é uma grande contribuição do PQ Podcast, e nesse sentido, assim, também, às vezes, contribuir, vamos supor, a prática não está boa, né? Assim, eu tenho uma demanda muito alta, não consigo atender esses pacientes da melhor forma possível. Também, estimular o pensamento para elaborar estratégias. E um matriciamento, o que a gente pode fazer para a gente, né, assim... Quais são as alternativas aí, né? Já estudadas até, já testadas por outras pessoas, né? Isso, porque eu acho que o PQ Podcast, ele também faz esse esforço para se aproximar do psiquiatra em formação em diferentes cenários, né? Mas acho que o que a gente está comunicando é que alguns cenários a gente não deve aceitar. Como a gente tem essa missão também. Bom, amigos, eu acho que com isso... a gente já pode ir para o encerramento desse episódio de número 300, né? O episódio de número 300 foi um episódio comemorativo, né? Assim, falamos muito sobre o próprio PQU, a sua formação, mas principalmente, né, nós falamos do impacto que o PQU teve e tem na nossa formação e na nossa prática, com o objetivo que isso estimule você, ouvinte, também a refletir sobre isso, né? Assim, o quanto o PQU tem sido importante, o quanto ele tem tido impacto na sua formação como psiquiatra, né? Durante o episódio já agradecemos e mencionamos muitas das pessoas que nos ajudaram nessa trajetória, mas fica aqui o agradecimento especial para você, ouvinte. Sem você, nada disso faria sentido. Parabéns a você, viu? Parabéns.